Você está nessa fase se sentindo completamente perdida por não se encaixar no grupo das mais jovens, mas também não se encaixar no grupo das idosas? Pois é, eu sei que eu tô vivendo essa fase também, né? Então essa fase de transição entre o momento em que você é mais jovem até se tornar, de fato, uma pessoa idosa, algumas pessoas chamam esse momento de segunda adolescência. É muito interessante a gente pensar nesse conceito porque existem associações, né, da adolescência com essa fase de transição, essa perimenopausa ou climatério. Tem muita coisa em comum com a adolescência que a gente vive quando é mais nova. E essa fase pode ser tão desafiadora quanto a própria adolescência. A adolescência não é fácil, não. E essa segunda adolescência também não é fácil para a mulher. E por que a gente fala em adolescência? Justamente porque o que está acontecendo com os hormônios na adolescência é muito parecido com o que está acontecendo com os hormônios nessa fase do climatério da transição para a menopausa. Na adolescência, a gente tem uma flutuação hormonal muito grande. O eixo, hipófise, hipotálamo e ovário ainda estão amadurecendo. Então, na adolescência, hormônio sobe, hormônio desce, ovula, não ovula, a menstruação ainda está entrando no ritmo. E essa flutuação hormonal tem todos esses impactos que a gente vê no adolescente, que é, às vezes, uma TPM exacerbada, uma alteração de humor, a autoestima tá alta, a autoestima tá baixa, tá bem e tá mal. E isso é muito parecido com o que acontece já nessa transição do climatério, porque os hormônios também estão flutuando, agora não por uma adaptação, por um aprendizado da ovulação, mas por uma falha. O ovário começa a falhar, então às vezes ele funciona, às vezes ele não funciona. Às vezes a mulher está se sentindo super bem, às vezes a mulher está se sentindo super mal. E a gente às vezes não entende por que isso está acontecendo, por que eu tô assim? Às vezes eu tô bem, às vezes eu tô mal. Essa transição a gente percebe não só no humor, mas também no corpo, assim como na adolescência. O corpo da adolescente começa a passar por uma transição pela questão hormonal. Na segunda adolescência também, a gente percebe que os hormônios flutuando vão mudando o metabolismo, não só os hormônios no sentido de humor, e bem-estar e TPM, mas também a gente percebe isso no corpo fisicamente. Essa história de que 40 a mais tudo mudou, isso não é balela. É engraçado que quando eu era mais nova, eu pensava assim, essas mulheres de 40 a mais estão tudo dramatizando. 40, fala sério, que drama danado porque chegou aos 40. Não é bem assim. Ai, é bem assim sim. Quando a gente vive é que a gente percebe isso. A partir dos 35 anos, os nossos hormônios começam a cair, né? Então os estudos mostram que a progesterona é o primeiro hormônio que começa a cair. Nós temos 3 grandes hormônios, estrogênio, progesterona e testosterona. O primeiro que começa a cair é a progesterona, aos 35 anos. Entre 35 e 40, a gente já tem uma queda de cerca de 70% do estrogênio aos 40 anos. 70%, gente, é uma queda bem considerável. E apesar de ainda ter 30% que deixa ali no nível normal, muitas vezes a gente percebe a repercussão dessa queda da progesterona. Mesmo que clinicamente, no exame laboratorial, essa faixa ainda esteja normal. Clinicamente, a gente sente que alguma coisa mudou, porque caiu de fato. E o estrogênio também cai um pouco menos, cai por volta de 35% aí, mas cai também, e a gente também sente essa repercussão. E além dessa queda desses 2 hormônios que cai junto, que traz junto também a testosterona numa queda mais suave ali, como um cai mais do que o outro, ainda por cima leva um desequilíbrio, né? Porque um caiu muito mais do que o outro, a progesterona caiu muito mais que o estrogênio, então ainda leva um desequilíbrio entre estrogênio e progesterona, o que vai causar mais sintomas ainda, tanto emocionais e de humor e psicológicos, quanto físicos, né? Então, talvez a mulher nessa fase tenha a primeira percepção no seu humor, né? Vendo que, eu já não tô mais tão animada, as coisas começaram a perder o brilho, eu já tô mais estressada, não tenho a paciência que eu tinha antes, tô tolerância zero, meio irritadiça. Ou pode ser que ela perceba uma mudança não na parte de humor, mas perceba uma mudança corporal. Nossa, eu continuo comendo a mesma coisa, fazendo exercício como eu sempre fiz, mas eu tô percebendo que o meu corpo tá ganhando peso. Eu tô acumulando uma barriguinha,
eu tô me sentindo mais inchada, meu cabelo tá mudando, a minha pele tá mudando. Então pode ser que a percepção venha através do corpo também, porque cada mulher vai experimentar uma mudança que acontece primeiro. Então não é igual para todo mundo, né? Algumas mulheres experimentam mais os sintomas emocionais, outras mais os físicos, outras os laboratoriais. Não sentem nada, mas quando vão ver, meu colesterol mudou? Eu não mudei nada na minha alimentação, por que meu colesterol começou a subir? Resistência insulínica é uma outra coisa que acontece muito. Ela vai lá, poxa, mas eu não tô comendo tanto doce assim. O que tá acontecendo aqui? É porque a alteração desses hormônios pode levar à resistência insulínica. Eu já não consigo ganhar massa muscular, malho, nada de definir ou ganhar massa muscular. Então, às vezes, essa primeira percepção vem, às vezes, nos exames. Então, a gente precisa ficar muito atento nessa fase de transição, porque cada mulher vai expressar essa modificação, essa adolescência, de uma maneira diferente da outra. E sabe uma coisa que é muito comum nessa fase? As mulheres acham que estão ficando doidas. Isso é o mais comum. Eu não tô bem, eu tô deprimida, eu tô ansiosa, eu tô estressada. E é muito comum elas procurarem um psiquiatra. Muito comum. Eu tenho algumas psiquiatras que são muito amigas e que eu encaminho as pacientes e elas encaminham a paciente de volta falando: Priscila, não é psiquiátrico. Elas não precisam de medicação psiquiátrica, elas precisam de regulação hormonal. E isso é muito legal, porque são mulheres que muitas vezes iniciariam um antidepressivo, iniciariam um ansiolítico sem necessidade, aonde simplesmente regular a questão hormonal muda completamente a forma como elas se sentem, né? E evita iniciar uma medicação sem necessidade, reequilibrando o organismo, voltando a oferecer para ela qualidade de vida, né? Porque estar mal, estar ansiosa, estar deprimida, perder o brilho da vida, se sentir irritada, a gente mesmo não se aguenta, né? Então fica assim, eu tô chata, eu não tô me aguentando mais, e vai às vezes procurar o psiquiatra, quando na verdade poderia ter procurado o ginecologista, né? Os psiquiatras mais antenados, que entendem essa fase da vida, são capazes de reconhecer e falar: dá um pulinho no ginecologista, que eu acho que essa questão pode ser uma questão hormonal. E é muito legal quando a gente consegue pegar a mulher já nessa fase e começar cedo essa modulação, porque apesar de ter muito tabu sobre a questão hormonal, a evidência científica tem mostrado que hoje, quanto mais cedo a gente começa a reposição hormonal, a reequilibrar o que caiu, não é fazer dose alta, não é fazer dose suprafisiológica, é simplesmente repor o que está faltando. Assim como a gente repõe o hormônio tireoidiano quando ele está em falta, assim como a gente repõe insulina quando ela está em falta, outros hormônios nós lidamos com muito mais naturalidade e repomos sem se preocupar muito, como o hormônio tireoidiano e a insulina quando é o caso. Mas parece que falar de hormônio sexual, de hormônio feminino é um grande tabu. Mas repor quando é possível e só nas doses fisiológicas, hoje, pela evidência científica, é extremamente protetor para a saúde dessa mulher a longo prazo. E muda completamente a forma como a gente lida com o mundo, aumenta a longevidade, aumenta a qualidade de vida, melhora o humor, previne para osteoporose, previne para doença cardiovascular. Então, o ideal dos mundos é que a gente procurasse o ginecologista já nessa transição. Não esperar o negócio ficar totalmente horrível, a menstruação falhar de vez. Não precisa esperar a menstruação ter 1 ano de falha. Pelo contrário, sentiu esses sintomas mesmo menstruando regularmente, mesmo ainda tendo ciclos regulares e sem grandes alterações, a queda já pode estar acontecendo. Essa queda hormonal já pode estar dando sintomas físicos e mentais também. Então, eu acho que essa evidência tem sido mais falada a cada dia, está ajudando muitas mulheres a passarem por essa nova adolescência de uma outra maneira. É muito legal a gente falar sobre isso, porque as pessoas que estão ao nosso redor também são muito impactadas, né? Quem tem filhos adolescentes ou filhos mesmo mais jovens ou mais velhos, às vezes eles respingam um pouquinho neles, né? A gente está ali num momento em que acaba respingando no marido, no colega, na mãe, na família. Muitas vezes quem vem me agradecer é o marido. Ai, muito obrigado, você salvou a vida
salvou nosso casamento, porque a gente não é sozinho no mundo, né? A gente tem as nossas relações do trabalho, as relações familiares, sociais, e tudo isso importa para nossa vida. O negócio é não se conformar. Existe como passar por essa nova adolescência de uma outra maneira. A gente não precisa achar que isso é coisa da nossa cabeça, que eu tô esquisita, e jogar a culpa toda na psiquiatria ou tudo, querer resolver tudo na terapia. Terapia é fundamental, mas só a terapia não resolve a queda hormonal, né? Então a gente pode agregar, eu falo muito disso, de trabalho multidisciplinar. O psiquiatra, o terapeuta, o nutricionista, porque essas alterações metabólicas vão influenciar na forma como a gente vai lidar com os alimentos. Precisa fazer um ajuste nessa fase nutricional, precisa ajustar os exercícios. Então, reconhecer esse momento e buscar essa ajuda multiprofissional para acertar a parte do exercício, metabolismo, hormônios, ajuda com psicólogo, com terapeuta, com psiquiatra. É uma fase desafiadora, mas que pode ser muito legal, que leva muito autoconhecimento, muita reflexão. Passar por essa fase com ajuda profissional, né, se cuidando, faz com que a segunda fase, a fase que vem depois, a menopausa, ela entre com muito mais tranquilidade, com muito mais qualidade de vida e principalmente, né, fazendo com que a gente tenha autonomia, qualidade de vida. A gente não tá aqui, eu falo sempre isso, a gente não tá aqui para sofrer, a gente não tá aqui para simplesmente sobreviver, para passar por essa vida sem gerar nada ou sem sentir prazer. Então não se conforme, se não tá legal, tem alguma coisa errada. Você tá aqui para viver o extraordinário, para ter uma vida feliz e agradável. Então não se conforme, procure ajuda, porque eu tenho certeza que a vida pode ser muito diferente quando a gente dá o que o corpo precisa, né? Como uma máquina, como qualquer máquina, precisa de manutenção. Se a gente força demais, ela acaba pifando. Então vamos cuidar dessa nossa máquina, fazer manutenção e passar por essa nova adolescência de uma forma mais leve e mais prazerosa. Por que não?